Olá, eu sou Janaína Spolidório e o vídeo de hoje ele trata de um tema bem importante, que é um tipo de estrutura de texto. Na realidade é um texto descritivo e esse vídeo é a sequência de um vídeo anterior que eu falei um pouquinho, bem levemente, sobre a estrutura dos textos. Esse daqui é o primeiro dos vários que eu vou apresentar e eu escolhi o descritivo porque eu acho que é um texto mais fácil de explicar. Eu acho que é um texto que os alunos gostam bastante e tem assim bastante assunto, então eu vou tentar exemplificar ao máximo. E nesse vídeo em especial eu vou falar mais da descrição de objetos, porque depois eu vou fazer um vídeo especial sobre descrição de fotos, né, de paisagens, coisas assim, porque o tipo de descrição é diferente. A descrição é interessante, o texto descritivo no caso, porque quando você trabalha isso com o aluno, você trabalha também o modo como ele desenvolve o vocabulário. Então ele tem que ter adjetivos, características, ele tem que citar exemplos e ele tem que possibilitar ao leitor uma imagem mental. Então primeiro eu vou explicar assim com exemplos para vocês imaginarem melhor como que funciona o texto descritivo e depois eu vou explicar com outro tipo de elemento que você já vai entender. Antes de eu começar a explicar, eu gostaria de lembrar que lá no site da loja tem um material sobre descrição que é bem bacana para você introduzir o tema, esse tipo de estrutura. E daí eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira dar uma olhadinha nos detalhes. Lembrando que as compras são feitas direto no site da loja e os arquivos ficam disponíveis na sua área de cliente para download depois do pagamento compensado. Voltando ao texto descritivo, quando eu apresento para o meu aluno a intenção do texto descritivo, o que eu faço? Eu mostro um objeto qualquer, no caso aqui eu vou usar uma caneca, mas na sala de aula eu posso usar um grampeador, um furador, uma caneta, o que você quiser, e daí eu explico para o aluno que ele vai descrever o objeto, imaginando que a pessoa que vai ler o texto ou ouvir a descrição dele, porque pode ser um recurso de áudio, não conheça esse tipo de objeto. Então ele tem que imaginar isso por quê? Porque a descrição, para ela ser bacana, tem que criar uma imagem mental para o leitor ou ouvinte. Então no caso dessa caneca eu ia falar que este objeto se chama caneca. Este em especial é feito de cerâmica, mas temos canecas feitas de outros materiais, como plástico ou metal. E esta caneca está na cor branca. Então essa daqui é uma caneca de cerâmica na cor branca e que tem um logotipo na frente. A caneca ela é utilizada para beber líquidos. Como é uma caneca de cerâmica, pode ser utilizada também com líquidos quentes, inclusive pode ser colocado num forno especial chamado micro-ondas. Como vocês podem perceber, eu fiz a descrição não só do objeto, como puxei outras coisas também. Então eu falei sobre o que ela é, que é a caneca, falei sobre o material que ela tem, que no caso esse daqui é de um material, mas ela pode vir em outros tipos de material. E falei do que pode ir dentro dela, qual que é a função. Você ainda poderia acrescentar outras informações. Você pode também falar que a caneca pode vir em outros formatos, porque essa caneca ela tem um formato específico, né, de um cilindro, mas ela pode ser também em outros formatos. Ela pode ser mais achatada na base e maior em cima, ou ao contrário. E ela vem com as asas de modos diferentes. A asa é o local da caneca onde você coloca a mão para segurar e não queimar seus dedinhos. Então várias coisas podem ser acrescentadas à descrição da caneca. Vou agora mudar o objeto, vou usar uma caneta que é bem simples. Então no caso aqui eu posso falar que essa daqui é uma caneta esferográfica, porque na ponta dela há uma bolinha, que é uma esfera, e por isso a tinta sai por aquele local, né? E as canetas, elas são objetos usados para escrever, então eu falo a função. Esta caneta em especial é da cor roxa, mas nós temos canetas feitas em outras cores, azul,
preta, vermelha, verde. Essa caneta em especial, ela é bastante utilizada na escrita corrente. Ela possui uma tampa plástica que evita que ela tome muito ar na ponta. Dentro dessa caneta há um tubo e dentro desse tubo está a carga da caneta, que dentro essa carga contém a tinta. A estrutura dela é feita de plástico, mas há canetas feitas de outros materiais, como metal, por exemplo. E daí vai. Você pode descrever assim lápis, você pode descrever lousa, você pode descrever vários tipos de materiais. Então agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre o texto descritivo e como que você pode desenvolver mais esse tipo de texto em sala de aula. O texto descritivo, como eu expliquei, ele traz algumas características próprias e agora eu vou explicar para vocês o que seu aluno tem que saber sobre esse texto descritivo. Basicamente, resumindo, são 4 partes que eu ensinaria para a criança e eu começaria com uma definição. Quando a gente começa a trabalhar o texto descritivo, o aluno precisa ter em mente o que é uma descrição. Então você vai trabalhar com ele a definição, que o texto descritivo ele fornece ao leitor ou ouvinte informações detalhadas sobre determinado elemento. Essa seria a descrição. E daí a gente vai trabalhar com algumas dicas. Quando eu escrevo um texto descritivo, eu preciso falar o que nele? Então esse texto precisa ter adjetivos, vocês viram que eu usei cores, materiais, no caso da caneta e da caneca. Ele precisa ter uma imagem mental durante a descrição, precisa falar de características ou até funções do objeto e é interessante quando você dá exemplos, então você dá exemplo de outros tipos, por exemplo, de objetos de escrita. Esta é uma caneta, mas nós temos outros objetos que escrevem, que tem algumas diferenças, que é o lápis, né, coisas assim. O mapa mental é o mais interessante do vídeo, na minha opinião, porque nós trabalhamos muito pouco o mapa mental no Brasil e ele fornece assim uma visão mais geral do texto para o aluno, ele ajuda demais na escrita. Cada estrutura textual tem um tipo de mapa mental diferente. No caso da descrição, a gente vai usar aqui a palavra sorvete e no mapa mental, o que acontece? Ele vai ficar centralizado e a criança ou a classe vai pensar em informações referentes ao sorvete. Então, o sorvete, eu posso falar sobre o quê? O conceito, ou seja, o que é o sorvete. Eu posso falar sobre os sabores de sorvete. Eu posso falar sobre os formatos de sorvete. E daí você pode trabalhar outros elementos com a criança. Aqui o que vai em volta do mapa mental depende do objeto a ser descrito. No caso do sorvete aqui, para tornar o vídeo um pouco mais curto, eu vou usar esses 3 elementos. E daí a gente parte para o exemplo. Então você pede para a turma exemplos que falem sobre esses elementos que foram elencados aqui em volta do mapa mental. Então, no caso aqui eu tenho sorvete de massa, poderia ser assim a descrição, no exemplo. Este é um sorvete. O sorvete é um alimento gelado, então gelado já usa um adjetivo, que pode ser de massa, como o do desenho, que vem em uma casquinha chamada biju, ou pode ser de palito, numa consistência mais firme, chamada de picolé. Este sorvete aparentemente, por que aparentemente? Porque embora ele seja roxo, ele pode ser de outro sabor, então eu posso usar o aparentemente para melhorar a descrição. Este sorvete aparentemente é de uva, mas temos sorvetes de outros sabores, como morango, flocos, chocolate, baunilha. Então aqui, como vocês podem perceber, eu falei do conceito, que é o alimento gelado, dos sabores, que esse aqui pode ser de uva, mas tem outros sabores, e dos formatos, que esse aqui é o de massa, mas tem o picolé. E daí a criança se conhece outros, por exemplo, gelinho, que é um formato de sorvete, também pode falar.
e daí você pode enriquecer a descrição. Então aqui é só um exemplo. Quem me acompanha no Instagram teve esse visual aqui num post, ficou bem bacana. Se vocês quiserem dar uma olhada, meu Instagram é @janenespolidório. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas do texto descritivo. Em breve eu vou vir com um novo texto descritivo, que é o de cenas, né, que ele é diferenciado. E te vejo no próximo vídeo.